Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos abordar um assunto muito bom, tá? Hoje nós vamos falar de situações, problemas representados por funções do primeiro grau. Então, quando a gente fala isso, as pessoas pensam logo que função é uma coisa difícil, mas não, pessoal. Função é lembrar que nós estamos trabalhando com equação. É uma coisa simples e fácil de ser visto, tá? Tem muita gente que olha, nossa, função nós temos que trabalhar com gráfico, achar aquelas letras, mas não, tá? É uma coisa simples e fácil de ser visto, tá? Vou mostrar para vocês. Vamos aos slides. Então, olha aí. Nós vamos falar de problemas, tá? Envolvendo funções do primeiro grau. As funções são utilizadas na representação cotidiana de situações que envolvem valores constantes e variáveis, sempre colocando um valor em função do outro. Por exemplo, ao abastecermos um carro no posto de gasolina, o preço a ser pago depende da quantidade de litros de combustível colocado no tanque, certo? Abordaremos situações, problemas ligadas às equações do primeiro grau, respeitando a lei de formação. Ou seja, está bem aí. O f de x é igual a x mais b, tá? Sabendo, tá, que o a é diferente de zero. Ou seja, nós temos que ver que o a na função, ele não pode ser zero. O b pode? Pode sim, tá? Se nós temos aí numa função de primeiro grau ou função de segundo grau, o b e o c pode aparecer um zero? Pode, normalmente. O a é o que não pode, porque é logo dito, sendo o a diferente de zero. Tudo bem? Então vamos continuar. Olha aí um exemplo fácil de ser visto. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 na bandeirada, valor fixo, certo? Mais 70 centavos por quilômetro rodado. Isso aí quer dizer que nós temos o valor variável. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Então, nesse caso, quando a gente vê, nós estamos falando, primeiro, da bandeirada, aquele valor fixo, né? Ele vai cobrar R$ 3,50. Se você rodou 10 quilômetros, se é 70 centavos, vai dar R$ 7,00. Claro, né? 70 centavos vezes 10 vai dar R$ 7,00. Só que é os R$ 10,00 mais os R$ 3,50, tá? Então, nós podemos também ver visualmente. Porque você olha assim de maneira fixa, você às vezes não entende. Mas dá para a gente resolver esse tipo de questão visualmente, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é fácil. Então olha aí. A função que define o valor a ser cobrado por uma corrida de x quilômetro, tá? É a função f de x igual a 0,70 centavos, certo? 70x, porque ninguém sabe o tamanho da corrida. Mais 3,50, que é justamente aquele valor fixo. Então, está bem claro. O valor a ser pago por uma corrida de percurso é igual a 18 km. Então, eu já sei quem é o x. É quem? 18. Então, aí eu já vou substituir lá na equação, ou seja, na função. Então, ao repetir aí a mesma função de cima, vamos para a segunda linha. O meu f de x aí vai ser 18 e o x vai ser trocado, tá, por 18. Então, tem um 0,70. Esse asterisco aí quer dizer um sinal de multiplicação, tá? Então, 0,70 vezes 18 mais 3,50. Então, nós temos aí 18 vezes 0,70 é igual a 12,60. Aí eu vou e somo R$ 12,60 mais 3,50. Ou seja, eu tenho um valor de R$ 16,10. Então, já sei que a minha função está aí.
o meu F18, tá? É igual a 16,10. Então, o preço a pagar nessa corrida, tá? Com o percurso igual a 18 km, ele vai ser correspondente a R$ 16,10. Então, quando a gente vê isso aqui no nosso cotidiano, no dia a dia que a gente pega um Uber, pega aí um táxi, um mototáxi, um ônibus, esse tipo de função, pessoal, é o nosso cotidiano, tá? Então a gente pensa que é só para a sala de aula. Não. A gente pode verificar e mostrar aonde se aplica essa função. Mesmo sendo na sala de aula, ela é vista no dia a dia, onde você aplica ela. Você está dentro dela. Você tem uma moto, tem um carro, vai de ônibus, do que você for. No momento que você abastece, no momento que você se desloca, ali tem uma taxa fixa e uma taxa, tá, de variação, que é o percurso. Tudo bem? Então vamos continuar. No exemplo 2. O preço de venda de um livro é de R$ 25,00 a unidade. Sabendo que o custo de cada livro corresponde a um valor fixo de R$ 4,00, mais R$ 6,00 por unidade, construa uma função capaz de determinar o lucro líquido, tá? Ou seja, o valor descontado das despesas na venda de X livros, ou seja, tem um valor de livros aí, tá? E o lucro obtido na venda de 500 livros. Então veja aí que é simples, tá? Olha aí, a gente pode ver que é bem fácil. A gente pensa que é difícil de ver, mas o nosso cotidiano dá para a gente simplificar isso aí de uma maneira bem rápida, visualmente. Nós podemos ver aí, ó, a venda, tá? É a função receita. Ou seja, meu R de X aí é 25 vezes X. Por quê? Observa lá que ele diz aí, ó, o preço de venda de um livro é de R$ 25,00 a unidade, não é isso? Nós vamos trabalhar o 25 e na venda o X livro. Então observe. A fabricação, função de custo, ou seja, 6x mais 4. E o lucro da receita, tá? É a receita menos o custo. Então aí nós vamos ter L de X. Esse L de X é o que a gente está querendo aí, o lucro. Então vai ser 25x menos 6x mais 4. Então aí a gente vai fazer um jogo de sinal para eliminar esse parênteses, ficando, tá? 25x menos 6x menos 4. 25 menos 6, 19. Então vai ficar 19x menos 4. Logo aí a gente vai saber, ó, que o lucro líquido será determinado pela função. O f de x que a gente fala está entrando como L, tá? Que então estamos trabalhando no lucro. Então o L de x é igual a 19x menos 4. Tá? O lucro na venda é de 500 livros. Então, o L de 500 aí é igual a 19 vezes 500 menos 4. Ou seja, 19 vezes 500 menos 4 vai dar igual a 9.496. Tá? Então, o lucro obtido aí na venda de 500 livros, nós vamos ter aí 9.496 reais, tá? Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente vê que ela não é difícil. Ela pode ser feita de maneira visual, tá? Eu botei ela bem detalhada nesse caso aí, eu estou botando ela detalhada que é para você perceber o porquê de cada momento dela. Mas que dava para a gente fazer ela visualmente? Dá, tá? Então não tem esse problema. A gente pode fazer ela visualmente. Então nesse caso aí, pessoal, vamos ver aqui se a gente consegue fazer um exercitando. O que torna mais fácil o nosso conhecimento e o conhecimento de vocês. Tudo bem? Então vamos juntos. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino,
específico apresenta, ao longo do tempo, ganho de massa muscular. A função P de T é igual a P de 0 mais 0,19T. Então, observe aí que essa é a função que nós estamos trabalhando, certo? Nós vamos trabalhar. Expressa o peso do atleta em função do tempo ao realizar esse treinamento. Sendo aí que nós temos agora, ó, sendo o P de 0 o seu peso inicial, tá? Então, na função aí, quando você vê o P de 0, é o peso inicial. A letra T é o tempo em dias, tudo bem? Então, considere um atleta que antes do treinamento apresentava 55 quilos. Opa! Antes da gente continuar. Então, observe aí que ele apresentava 55 quilos. Então, é meu peso inicial. Tudo bem? Ele precisa chegar a um nível. Mas o peso inicial já temos, 55. Então, continua. E que necessita chegar ao peso de 60 quilos em um mês. Opa, então aí eu já tenho a minha função praticamente pronta. Por quê? Observe aí, o meu P de 0 é o peso inicial, certo? É quanto? 55. Só que ele quer chegar a 60 quilos em um mês, em massa, tá? Com massa muscular. Será que ele vai ter tempo? Então, nós observamos aí que nós encontramos também a palavra mês. A palavra mês tem o quê? 30 dias, não é isso? Então, é meu T, é o tempo, 30. Então, já dá para a gente ter uma noção na leitura o como fazer e o que vai fazer, tá? Então, meu T é 30. Então, o meu P, 55, que é o peso inicial. Eu só quero saber se a pessoa que vai trabalhar nesse treinamento vai alcançar o peso. Então, vamos lá. Então, observa aí. Substituindo o tempo indicado na função, podemos encontrar o peso do atleta ao final, tá, de um mês de treinamento e comparar com um peso que se deseja alcançar. Então, aí nós vamos já ter todos os dados, certo? Então, vamos então substituir a função, o peso inicial, quem é? 55 quilos. E o tempo? Nós falamos sobre o quê? Mês, 30 dias. Então, vamos direto para a fórmula. Então, observa aí nessa fórmula. O meu P de 30 era o P de T, certo? Então, é 30. Meu P de 30 aí é igual. Meu P de 0, que meu P de 0 é quem? 55. Mais 0,19, que é da fórmula, vezes 30, que é a letra T, o tempo. Então, aí nós temos 0,19 vezes 30 dá 5,7, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai só somar com o peso inicial. Então, eu vou ter 55 mais 5,7 é igual a 60,7. Então, nesse caso aí, como fala a questão, será que ele vai alcançar um peso de 60 quilos? Com certeza sim, ele vai chegar tranquilo em um mês. Assim, o atleta terá, ao final de 30 dias, 60,7 quilos, tá? Portanto, o treinamento será possível, sim, de atingir a meta do que ele quer. Tá, pessoal? Então, nesse caso da nossa atividade, ela é fácil e bom da gente aprender essas coisas, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.